Quem mora em condomínio sabe, todo mês tem que pagar a taxa que garante o bom funcionamento dos serviços. Mas nem todos os moradores estão sempre em dia. Em Porto Alegre, um apartamento foi penhorado depois que o proprietário passou um ano sem quitar os boletos atrasados. Uma história que serve de alerta para as mudanças do novo Código de Processo Civil. A casa própria. Sonho de todo brasileiro, que no caso de Bernardo, virou realidade. É a glória. Eu acho que é a realização pessoal de cada um. Ainda mais quando o comprador é cuidadoso na hora de investir. É necessário se precaver de futuros sabores, né, quando se compra qualquer coisa. E um imóvel não foge à regra. Mas a compra do imóvel implica também em responsabilidades. Uma delas é o pagamento do condomínio todo mês. Uma obrigação que é de todos. E quando alguns desrespeitam essa regra, os custos são repassados aos demais moradores. Catiane sabe bem o que é isso. Quando veio o DOC novo do condomínio com valores a mais, né? O pessoal, mas aumentou tanto, bem a mais, porque teve, né, essa questão da inadimplência, né? E alguém tem que pagar, as coisas elas precisam andar, as contas precisam estar em dia, porque se não paga o porteiro, e aí? Desde março, com o novo Código de Processo Civil, as regras de cobrança dos inadimplentes mudaram. Agora, após ser notificado, o morador tem 3 dias para quitar a dívida ou renegociar o valor. Caso contrário, o imóvel pode até ser penhorado e o juiz determinar a inclusão do nome do proprietário em cadastros de inadimplentes, como a Serasa. Antes, o processo de cobrança era bem mais lento, já que, geralmente, o devedor contestava a ação. Um morador de Esteio, na região metropolitana de Porto Alegre, foi cobrado na justiça porque ficou mais de 1 ano sem pagar condomínio. Mas como o apartamento era financiado, a dívida passou a ser de responsabilidade da Caixa Econômica. A administração do prédio, então, pediu a penhora do imóvel para garantir o pagamento. Mas o banco alegou que o morador também devia prestações do financiamento e, por isso, o pedido de penhora foi negado em primeiro grau. Porque havia uma alienação fiduciária e se entendia então que a Caixa era proprietária do imóvel. E que enquanto esse comprador, o devedor, não pagasse, não quitasse junto à Caixa, ele não era proprietário, logo não poderia penhorar o imóvel. O condomínio recorreu ao Tribunal Regional Federal da 4ª Região. Após analisar o caso, esse desembargador federal teve um entendimento diferente. O que o tribunal entendeu, na linha já de precedentes do STJ e de outros tribunais, é que essas obrigações elas têm natureza propter rem, ou seja, elas seguem a coisa, elas aderem à coisa, ou seja, aqui a unidade residencial. Entendeu-se assim que a Caixa, tendo a propriedade, ainda que não tendo o uso desse bem, ela responde também pelas taxas condominiais, até porque não é razoável que os demais moradores fiquem responsáveis pelo pagamento do morador inadimplente. Para o advogado que atuou no processo, a decisão tem um significado importante. Na prática, ela mostra que não há como se livrar da dívida de condomínio. Porque se não fosse reformado no tribunal, como foi, praticamente inviabilizaria a satisfação do débito. Na medida que sem a penhora do imóvel, não tem como se levar a leilão esse imóvel, a praça que se chama, e simplesmente não é paga a dívida. Já este professor da PUC do Rio Grande do Sul afirma que uma boa pesquisa sobre a situação do imóvel pode evitar muita dor de cabeça. Em especial em relação a IPTU e condomínio, são dívidas muito fáceis de consultar previamente. O que é mais importante é assegurar que essas dívidas vão ser pagas antes de transferir. Porque se eu não garanto antes, precisarei por vezes pagar a dívida para o credor, porque o credor não aceitou o contrato expressamente, e depois eu terei que ver se eu encontro bens daquela pessoa que se comprometeu em pagar. Cuidados que garantiram uma boa compra para a Catiane e também para o Bernardo. Mas a gente tem que buscar informação. Comprar o imóvel é o começo, depois tem todo depois. Então tem que ficar ligado mesmo.
é justo que cada um assuma as suas responsabilidades e pague com as suas obrigações, para que o condomínio fique feliz também, né? Saudável.